Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana em Francisco Morato. É uma grande alegria poder estar novamente trazendo a palavra do Senhor ao coração desta igreja, pastoreada pelo meu querido amigo Reverendo Anderson. E também quero mandar um abração para a Selma, um abração para todos os membros do conselho, da junta diaconal, para toda a liderança da igreja, de uma forma geral, que desde que o Reverendo Anderson anunciou que estava indo pastoreá-la, meu coração já encheu de alegria e desejo de conhecer os irmãos, e a gente já tem planejado desde o ano passado, né? Mas vai chegar o tempo em que poderemos deixar esse lado virtual, que é uma bênção de Deus para os nossos tempos, na verdade, mas podermos desfrutar da comunhão de forma presencial. Então, que Deus continue abençoando. Reforço aqui os meus parabéns pelos 50 anos desta igreja, de testemunho de vida na presença do Senhor nesta cidade. Que o Senhor continue fortalecendo o coração dos irmãos e da liderança para que continuem sendo luz, especialmente nesse tempo em que tanto carecemos que o Evangelho volte a ser pregado, vivido e reinado na nossa nação. Eu quero ler hoje o texto que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 27, a partir do versículo 9. Deuteronômio, capítulo 27, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo o Israel: Fique em silêncio e escute, ó Israel. Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor seu Deus. Portanto, obedeçam à voz do Senhor seu Deus e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. Quero te convidar a fechar os olhos, vamos orar e falar com Deus. Pai querido, Pai amado, Tua palavra foi lida. Clamamos, ó Deus, para que a Tua misericórdia venha encher o nosso coração nesse momento, para que assim possamos ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem a falar conosco. E prepare os nossos ouvidos para que atentamente possamos entender todas as Tuas palavras. E essas palavras seriam aplicadas ao nosso coração de forma que venhamos a viver o nosso ministério em obediência, em zelo e dedicação ao Senhor. Eu oro, Pai, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Você já tentou dar instruções para alguém que não dava atenção para suas palavras? Está ali tentando falar, e a pessoa parece que está preocupada. Hoje em dia é muito comum, né? Você fala com alguém e a pessoa está mexendo no celular e diz assim: pode continuar falando que eu tô te ouvindo, mas a atenção está dividida com o celular. Ou de repente você está falando e a pessoa está olhando, encarando, mas você sabe que está pensando numa conta, está olhando para o relógio, porque está vendo que o tempo está passando, esgotando. Ou seja, você fala e a pessoa não te ouve, não atenta. É interessante que é exatamente assim que nós que começamos lendo esse texto. Quando Moisés e todos os anciãos, todos os sacerdotes levitas, eles olham para Israel e a primeira coisa que dizem para ele é: fiquem em silêncio, prestem atenção em tudo que temos para te falar. Moisés está iniciando nesse livro o seu terceiro discurso. O livro de Deuteronômio é um livro que possui 5 discursos de Moisés. Vamos entender o contexto, né? O Pentateuco, assim chamado, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele conta a história essencial do nascimento do povo de Israel. Ele vai desde a criação até o momento em que o povo de Israel está para atravessar o Rio Jordão e conquistar a Terra Prometida. Em Gênesis é narrada a base, a fundação, desde o momento em que Deus criou todas as coisas e ele reinava sobre todas as nações, até o capítulo 12, quando ele escolhe para si Abraão, e a partir de Abraão, Isaac e Jacó, ele forma o seu povo, que vai para o Egito, se torna escravo no Egito,
e aproximadamente 4 séculos depois ele retorna como um povo enorme, os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó. Esses descendentes de Israel, descendentes de Jacó, eles agora, a partir do Êxodo, eles são retirados da escravidão e são levados pelo deserto para a terra prometida. O tempo do deserto é onde o Senhor estabelece a sua comunhão com eles através do tabernáculo, e é o momento em que ele fala ao povo através da lei. Ali estão as primeiras conquistas, ali está a formação de uma nova liderança, de uma nova mentalidade. Nós vemos isso em Levítico, quando todos os princípios de adoração são estabelecidos, e em Números, quando nós vemos a formação daquele povo, a liderança, os aspectos políticos, os aspectos gerais da criação de Israel. Então, o Pentateuco mostra a criação deste povo. Deuteronômio é um livro, basicamente, uma série de conferências, uma série de mensagens. São 5 sermões, 5 discursos que Moisés faz para o povo, onde ele utiliza temas bem direcionados para a consolidação daquela nação diante do grande desafio que eles têm, que é atravessar o Rio Jordão e começar a conquista da terra chamada assim de Terra Prometida, a Nova Canaã, né? A Canaã. Um resumo rápido, do capítulo 1, versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 43 do capítulo 4, nós temos o primeiro discurso. O que Moisés faz nesse primeiro discurso? Ele faz um resumo de toda a história do deserto. É muito interessante você pegar o livro de Deuteronômio, ler esse primeiro discurso e você ir retornando nas páginas da Bíblia para rever aqueles momentos que estão sendo relembrados por Moisés. Lembra, 40 anos passaram no deserto, uma nova geração está formada, aqueles que saíram do Egito com mais de 21 anos já foram todos mortos, e agora aquelas crianças, aqueles adolescentes que saíram do Egito e que por 40 anos acompanharam seus pais naquela jornada, estão relembrando todos os fatos, todas as histórias que aconteceram para adentrar a nova terra. O segundo discurso, que começa no versículo 44 do capítulo 4 e vai até o final do versículo 20, do capítulo 26, ele faz um resumo de toda a legislação de Israel. Observe bem, são 4 capítulos para falar sobre a história e são 22 capítulos para falar sobre a legislação. É sinal de que Moisés está enfatizando a importância de termos uma lei sobre a nossa própria história. Nós temos uma lei que nos governa, nós temos uma legislação que deve exercer um poder, o domínio sobre nós. Essa é a ideia básica que temos aqui. Os versículos 27, o capítulo 27 e 28, que são os 2 capítulos que fazem parte do texto que vamos meditar hoje, é o momento em que essa lei, que foi resumida, toda a legislação que foi passada no discurso anterior, ela é promulgada. São apenas 2 capítulos, é rápido, mas é interessante pensar que Moisés faz um destaque especial para poder mostrar que toda aquela legislação, ela teve um ponto inicial, ela teve um momento em que ela foi desafiada a colocar em prática. Houve uma cerimônia com bênçãos e maldições. Tudo aquilo que foi legislado, Moisés disse, aqueles que seguem, que são obedientes, fiéis e seguem a lei, eles recebem essas bênçãos. Aqueles que desobedecem recebem essas maldições, e nós vamos encontrar isso nesses capítulos. O capítulo 29 e 30, ele vai fazer um discurso sobre a renovação da aliança, um desafio para que esse povo de Israel, que conhece a sua história, conhece a sua lei e sabe as consequências de cumprir e não cumprir essa lei, renovem a sua posição diante de Deus, o seu pacto, a sua aliança de entrarem na terra prometida e se tornarem o povo do Senhor, a nação de Deus, comprometido e zeloso com a lei do Senhor. O quinto discurso
está nos capítulos 31 e 32 até o versículo 47, em que Moisés faz apenas desafios para que esse povo continue. Não continue no deserto, mas continue tudo o que aprendeu com a sua história, tudo o que aprendeu na lei, continue com esse compromisso firme de ser o povo do Senhor, o povo da aliança. O finalzinho de Deuteronômio conta os últimos dias de Moisés, os últimos instantes dele na terra, ainda no deserto. Nós sabemos que Moisés não teve o direito, Deus não o autorizou a entrar na terra prometida, mas ele faz o preparo de forma tremenda. Ele indica seu sucessor, Josué, instrui o povo e faz com que o povo saia para aquela nação, sob uma nova liderança, mas com a mesma disposição de servir e adorar ao Senhor, né? Em outras palavras, nós podemos dizer que Moisés instrui o povo da forma como eles devem se relacionar com Deus no seu cotidiano. E ele aponta as consequências as consequências de cumprir e de não cumprir a lei do Senhor. É nesse contexto que nós temos os versículos citados. Lembra que Moisés está promulgando a lei, ele está naquele momento olhando para o povo e falando sobre aquele momento, aquele instante na história de Israel em que toda a legislação foi concluída e agora perante o povo. É uma grande cerimônia para poder dizer: hoje é o dia em que nós começamos a viver debaixo da lei do Senhor. Para aquele povo no deserto, esse momento representou: não somos mais escravos de Faraó, não somos mais escravos no Egito, somos uma nação, temos a nossa lei, temos o nosso povo, só falta o nosso território. E Moisés agora recobra isso para o pessoal. Então ele rememora naquele sermão esse momento importante e marcante em que o povo de Israel foi chamado o povo de Deus. E é muito interessante que o texto começa dizendo: Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse a todo o povo: fique em silêncio e escute, ó Israel, hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus. Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor, seu Deus. E que posturas, que atitudes o Senhor espera do seu povo? O que ele espera diante desta lei promulgada, diante desse momento tão importante na história de Israel? O que o Senhor espera do seu povo? Moisés transmite isso. É interessante aqui que nós estamos com Moisés dando as instruções para o povo. E ao dar as instruções para o povo, ele vai refletir aquilo que o Senhor espera do seu povo. E eu creio que é o que o Senhor espera de nós nesse tempo. E o que o Senhor espera de nós? Em primeiro lugar, Moisés reflete para o povo que Deus espera uma postura de respeito. Uma postura de respeito. Uma postura de respeito ao Senhor. A geração que está ouvindo esse sermão é uma geração que estava acostumada à escravidão. Nem todos ali viveram ou experimentaram a escravidão no Egito. E como adultos, digamos assim, somente Josué, Caleb e talvez Moisés, né, que vivenciou em contexto diferente aquele tempo, que Moisés foi criado no palácio e depois fugiu por 40 anos, e ao retornar, ele retorna num contexto de libertador, mas ele conhecia um pouco dessa visão do deserto. Mas aquela geração que está ali é uma geração acostumada à escravidão, mas esta geração dos pais deles já havia sido sepultada no deserto. Então, a geração que está vivenciando ali é uma geração que aprendeu com os pais a se calar diante da autoridade de Faraó. Faraó falava, eles se calavam porque eram escravos. Agora, a geração nova, que é a geração que está perante o Rio Jordão e está próximo de conquistar a sua terra, é uma geração que atravessou o deserto nesses 40 anos, acostumada a ouvir seus pais, dizendo que eles deveriam se calar diante de Faraó, que os escravizava, mas era uma geração que foi uma geração que aprendeu a se calar diante de Moisés, como aquele que representava a voz de Deus.
É muito interessante que desde o início, quando eles viram Moisés naquele fogo, naquele monte que estava todo pegando fogo, eles ficaram com medo. Quando eles ouviam a voz do trovão e Deus falando com Moisés através dessa voz, eles sentiram medo e eles pediram que Moisés fosse o mediador, ou seja, fale Deus com você e nós o ouvimos. Eles estão acostumados a ouvir a voz de Faraó como a voz daquele que escraviza. Estão acostumados a ouvir a voz de Moisés como a voz daquele que media, aquele que está diretamente ligado a Deus e transmite para eles a voz. Então eles aprenderam a se calar diante do dominador Faraó, aprenderam a se calar diante da autoridade mosaica, mas eles precisavam aprender a se calar diante da voz do Senhor. Eles ainda não se calavam diante da autoridade e da voz do Senhor. Irmãos, é muito interessante isso, porque parece que ainda hoje a igreja tem a tendência de se calar diante das vozes que parecem ter autoridade civil sobre nós. E veja bem, há uma grande diferença entre respeitar as autoridades civis e se calar e se omitir diante das situações que têm a ver com uma voz de autoridade. Né? Mas a gente faz o mesmo com aqueles que estão dentro da igreja, que são as nossas lideranças, muitas vezes eclesiásticas. E muitas vezes nós não sabemos como agir, a não ser que eles nos digam o que fazer. Moisés está desafiando o povo no momento em que ouvirem a respeito das bênçãos e das maldições. No momento em que ouvirem a respeito da lei do Senhor, a ficarem em silêncio. Ele diz, fique em silêncio e escute, ó Israel. Não escute a voz que sai da mediação de Moisés. Não escute a voz que fala com a autoridade de um rei, de um imperador, uma autoridade. Ouça a voz que sai da palavra do Senhor, a voz que sai da lei do Senhor. Essa é a voz. Irmãos, nós precisamos hoje, muito, talvez mais do que em qualquer outro tempo, ser desafiados a ficar em silêncio e ter no silêncio a nossa ferramenta mais preciosa. Porque creio que Deus está gritando à sua igreja, mas não poucas vezes nós estamos calados, porque Faraó nos assusta, porque Moisés nos comanda e nós não queremos que a voz entre diretamente nos nossos ouvidos. É hora de pararmos diante da lei do Senhor, diante da palavra do Senhor. Isso aqui me faz meditar. Quanto tempo você tem dedicado para poder ler e ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Deus fala através da sua Bíblia? Irmãos, os sermões, os estudos bíblicos, esses momentos que nós passamos ensino para vocês, eles não podem ser uma voz maior e mais poderosa do que a palavra. Na verdade, o desejo que eu tenho no coração é, se hoje estamos estudando aqui sobre Deuteronômio, eu poderia olhar e ver você ouvindo esta palavra e dizendo, preciso ler o livro de Deuteronômio, preciso estudar a palavra de Deus, porque a voz do Senhor está nesta palavra. A voz do Senhor tem que falar ao meu coração, tem que falar ao seu coração. Precisamos ter uma postura de respeito, porque quando abrimos a Bíblia é Deus quem fala. Quando o mensageiro do Senhor transmite a sua palavra, é Deus quem tem que falar e não ele. Devemos temer a voz que despedaça o cedro do Líbano, como diz o salmista, que é a voz do Senhor, não a voz daquele que tem uma autoridade, ainda que possa nos escravizar, ainda que possa nos matar, ainda que possa nos manipular. Mas essa voz não é a voz para quem devemos, não é a voz para a qual devemos nos calar. Devemos nos calar para a voz do Senhor. Fique em silêncio e escute. As instruções estão sendo dadas. Então, tenha uma postura de respeito. Quem está falando é o Senhor. Não é o pastor Homer, não é o pastor Anderson, não é nenhum dos pregadores que vão falar durante esse tempo de palestras, não é a autoridade civil, nenhuma autoridade. A voz perante a qual a nossa postura tem que ser silente e tem que ser com os ouvidos atentos. É a voz do Senhor. Primeira postura que o Senhor espera de nós, respeito. Mas a segunda postura que ele espera de nós é uma postura de serviço.
Não adianta ouvir e ficar parado. A geração no deserto era uma geração que havia visto de forma grandiosa o poder de Deus. Eles viram através dos seus pais e eles viram com seus próprios olhos. Irmãos, não há registrado na Bíblia um outro período com sinais tão grandiosos da manifestação portentosa do Senhor. O período que Jesus passou aqui na Terra foi um período maravilhoso de milagres, de sinais, em que a expressão de muitos foi aquele momento em que o inferno ficou em polvorosa e o inferno em polvorosa tentou de todas as formas agir contra o Senhor, mas o Senhor mostrou o seu poder sobre todos. Então nós vimos muitos sinais e muitos prodígios, mas aquele período que o povo estava no deserto foi um período de sinais que engrandeciam o poder de Deus aos olhos daquela geração. Eles viram o monte pegar fogo, eles viram pão cair do céu, eles viram águas se tornarem águas saudáveis, eles viram água brotar da rocha, eles viram rebeldes serem engolidos pela terra, eles viram mar se abrir, eles viram o rio se abrir, eles viram o rosto de Moisés resplandecendo, eles viram sinais que não acabavam mais, mas só viram? Só perceberam? Eles precisavam ir além da experiência de ouvir, de ver o que Deus estava fazendo. Eles precisavam ter uma postura de serviço. Eles precisavam ver com as suas ações. O povo da lei precisa aprender a viver debaixo da lei. Ele precisa aprender a viver segundo a lei do Senhor. Observe o que Moisés está dizendo aqui. Ele fala, vocês vieram a ser o povo de Deus hoje, portanto, obedeçam a voz do Senhor, seu Deus. Obedeçam a voz do Senhor, seu Deus. É muito interessante hoje quantas vezes nós ouvimos a voz do Senhor e tentamos mudá-la, tentamos mudar o significado. Eu amo muito a língua portuguesa, que eu gosto de dizer que na língua portuguesa nós conseguimos mudar os sentidos das palavras, das frases, fazer algumas alterações, brincando com algumas palavras. Por exemplo, a palavra manga, né? Alguém pode falar uma palavra se referindo à fruta, né? A fruta chamada manga, e a outra pessoa pegar a mesma frase e interpretar como se fosse a parte da camisa. E um outro pode chegar e falar, estou falando do jogador de futebol, e assim por diante. A gente pode usar diversas expressões e a gente vai mudando o sentido. E assim eu vejo muitas vezes a igreja tentando pegar a palavra do Senhor, a lei do Senhor, e sob a com a pretensão de querer atualizar essa mensagem, atualizar a Bíblia ou trazer a mensagem para os nossos dias, simplesmente estão tentando modificar o que está na lei, o que Deus determinou. E nós estamos tentando criar uma forma para poder justificar as nossas atitudes rebeldes, justificar as nossas vontades pessoais, modificando aquilo que está escrito na palavra de Deus. Vejam bem, não somos nós os únicos na história que fizemos isso. Existem muitas coisas na palavra de Deus que vieram por um desvio histórico tão grande que hoje, quando a gente pensa, a gente acha que aquilo que foi ensinado é a verdade. Isso aconteceu nos dias de Jesus. Ensinaram tanto a respeito da vinda do Messias, que quando o Messias veio, a lei que estava estabelecida não conseguiu reconhecê-lo. Quando perguntaram, falaram que Jesus tinha nascido que ele era nazareno, a resposta é de Nazaré vem alguma coisa boa? Ou seja, a lei havia estabelecido que de Nazaré não viria o Messias, e a palavra de Deus deixa que é exatamente de lá que ele vem. Uma coisa é entendermos a palavra do Senhor, a outra coisa é não entendermos a palavra do Senhor. Quando não entendemos, devemos buscar conhecimento, e quando entendemos, devemos obedecer. Obediência. Um dos lemas da Reforma Protestante, um dos solas é sola Scriptura, nada mais. É o que a palavra fala. Não é o que alguém disse que a palavra fala.
Não se esqueçam, o diabo é um dos principais intérpretes da Bíblia e ele a interpreta em benefício próprio para tentar nos fazer desviar da palavra do Senhor. Somos chamados para conhecer a Bíblia. Servir ao Senhor não pode ser apresentação de obras, talentos, conforme o desejo do nosso coração. Servir ao Senhor é obedecer a sua palavra. Então, nos silenciamos e ouvimos. Ele falou através da sua palavra. Agora nós somos desafiados a obedecer. Obedecer significa sair dali disposto e dedicado a colocar em prática tudo que ele nos falou. Tudo que ele nos falou. Servir é obedecer a palavra do Senhor. Agora, temos ainda mais uma atitude, mais uma postura que ele espera de nós. Porque a palavra de Deus vai dizer que, portanto, obedeçam a voz do Senhor, seu Deus, e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. É preciso uma postura de responsabilidade também. Aquela geração do deserto tinha dificuldade em ouvir a Deus, mas facilmente ouviram a voz, ainda que oculta, de Faraó e a voz de Moisés. Inúmeras vezes o Senhor lhes mandava algum desafio ou lhes dava alguma ordem e eles falavam, quando a gente estava com Faraó no Egito, eles sentiam saudade das comidas egípcias, como se eles tivessem esse acesso. Quando o Senhor falou para eles, olha, não sigam, eles quiseram seguir, eles foram à batalha. Quando o Senhor falava para ir em frente, eles paravam. Parecia que eles tinham muito mais tendência a ouvir a voz de Faraó do que a voz do Senhor. E também a voz de Moisés. Eles tinham tendência, quando Moisés falava, eles obedeciam, iam à frente. Eles foram fiéis e obedientes àquelas vozes. Eles, porém, tinham muita facilidade em obedecer e muita dificuldade em colocar em prática quando os desafios tocavam no seu coração. Suas ações eram muito mais responsivas do que responsáveis. Qual a diferença? Uma ação responsiva é mais ou menos assim, o pai fala para o filho fazer alguma coisa, o filho vai e faz. Por quê? Porque ele teve a ordem de fazer e ouviu e cumpriu. Mas ser responsável é ir além do simples cumprimento. A Bíblia fala a respeito da pessoa que diz, miserável homem que sou, depois de ter cumprido todo o meu trabalho, me sinto assim, por quê? Porque eu só fiz o que deveria ter feito. Uma ação responsiva é uma ação que cumpre as tarefas que foram mandadas. Uma ação responsável é alguém que recebe a delegação e faz da melhor forma possível. Aquele povo se interessava muito mais em agradar, em se mostrar presente, em ir com o grupo, em estar, vamos usar nosso texto, em dizer presente na hora da chamada da escola bíblica. Hoje nossa questão é mais online, né? Então fizemos uma live, abro a câmera e digo assim, estou aqui pessoal, depois eu desligo a câmera porque uma vez que eu já disse que estava ali, o resto não importa mais, eu posso fazer qualquer coisa. Isso é uma ação responsiva, mas uma ação responsável exige compromisso, exige colocar aquilo em prática. Talvez naquela época nós poderíamos dizer que Moisés estivesse dizendo, a partir de agora, a voz de Faraó cessou completamente e a minha voz está cessando completamente. Agora a bola é com vocês. Não adianta mais, vocês não receberão ordens. Vocês terão que saber o que fazer. E o que tem que fazer já está descrito na lei do Senhor. Hoje, talvez mais do que em qualquer outro momento da história, nós precisamos assumir um papel de responsabilidade no mundo. Nós precisamos entender que nós não somos os libertadores políticos, como muitas vezes vozes se levantam para tentar dizer isso para a igreja. Você é a voz da libertação política. Não somos a resposta econômica. A igreja não vai dar prosperidade, nem vai tirar prosperidade. Não somos o equilíbrio social que vai fazer com que a justiça social passe a ser feita no mundo. Não somos o futuro da nação. Não somos aquele povo que podemos ter a certeza que quando a igreja se tornar uma igreja fiel, a nação se tornará um paraíso na terra. Não, nós somos o quê, irmãos? Nós somos os embaixadores do reino de Deus que proclamam ao mundo que só Jesus salva. E Jesus salva
em uma política comprometida com a lei de Deus e salva numa política completamente oposta à lei de Deus. O Jesus Cristo salva quando Nero está no poder, quando Domiciano está no poder, ou quando Constantino nos chama para poder estarmos aliados a ele. Em todos os dois o perigo é o mesmo. A igreja ela é comprometida com Jesus, não é com Nero nem com Constantino. Nós não somos aqueles que se você está buscando a igreja para poder melhorar a sua situação financeira, melhorar o seu nível de comunicação, olha, está tudo errado. O que nós precisamos entender é que, independente do status econômico, independente do status intelectual, independente de qualquer coisa, a igreja é o povo de Deus que está no mundo anunciando a salvação em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. E é essa postura responsável que o Senhor espera de nós. Irmãos, é muito ruim quando alguém nos dá instrução e não damos ouvidos. No início eu disse que é muito ruim quando a gente está falando com alguém e ele não está nos ouvindo. Agora eu quero inverter o papel. Eu quero dizer, é muito ruim quando alguém fala a nós e nós não damos ouvidos. Quem perde com isso? Somos nós. Somos nós que perdemos quando não damos crédito às instruções. Aqui em casa eu tenho um hábito que eu cultivei há muito tempo. Eu acho que eu já ouvi falar que são poucos os homens que têm essa paciência, e mulheres também, né? Sempre que eu compro alguma coisa que precisa montar até panela de pressão, eu pego o manual que veio da fábrica e leio tudo. Eu pego todo o manual de instrução, eu vou seguindo passo a passo para poder montar cada coisa, para poder usar qualquer equipamento novo. Primeiro eu leio atentamente o manual de instrução, né? E isso é muito legal, porque quando acontece alguma coisa diferente, eu já sei, ali está a forma de me corrigir, de me instruir. Então, é claro, tem horas que a gente não consegue entender o manual, e aí a gente precisa de algo mais do que o manual, precisa de alguém que conheça o esquema, o sistema, para poder nos ensinar, não é verdade? Mas, via de regra, o manual de instruções já é suficiente para a gente aprender a mexer com qualquer equipamento. Mas quando a gente dispensa o manual, quem sai no prejuízo somos nós, porque vamos ter que tentar aprender da nossa forma. Moisés nos instruiu nesse texto a tomarmos uma postura zelosa diante do Senhor, o nosso Deus. Ele nos instrui a tomarmos uma atitude, uma postura de respeito diante do Senhor. E nos calarmos, silenciarmos a nossa voz. Não é o que nós queremos falar para Ele que importa, mas é um silêncio direcionado. Um silêncio, ele fala, fiquem em silêncio e escutem, ouçam, prestem atenção. É interessante que quando a gente fala de ficar em silêncio e escutar, dá aquela ideia que de vez em quando nós podemos levantar a mão, né? E ele vai falar assim, pois não, e a gente vai dizer, me deu uma dúvida. Essa dúvida, ela faz parte do silêncio e do sistema de escuta. Nós estamos em silêncio, escutamos, e por isso as dúvidas podem ser tiradas diante do Senhor, diante da palavra do Senhor. Isso é respeito. Moisés nos instrui, sejam respeitosos, tenham respeito pelo Senhor e pela sua lei, pela sua palavra, e ouçam o que Ele tem a nos falar. Moisés nos instrui a uma postura de serviço, a obedecermos a tudo que o Senhor nos falar, não tentarmos criar meios alternativos, não tentarmos criar justificativas, não tentarmos nenhuma forma inadequada para justificar uma desobediência. Não, se o Senhor está nos mandando na sua palavra, obedeceremos. Ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser modificada, ela tem tudo que é necessário para aquele que serve ao Senhor viver em harmonia com a lei do Senhor. E espera-se de nós uma postura de responsabilidade, para que tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo a que nós nos dispomos a obedecer, possa ser cumprido de forma responsável. Todos os seus mandamentos, seus estatutos, possam fazer parte da nossa vida
não como uma tarefa, mas como uma missão, uma verdadeira responsabilidade que Deus nos concede para que assim possamos ser sua igreja, seu povo, sua nação. Essa é a igreja que o Senhor espera que entre na terra prometida. Essa é a igreja que o Senhor espera que dê testemunho do Senhor no Brasil, em São Paulo, em Francisco Morato, em todo o mundo. É uma igreja capaz de ficar em silêncio e ouvir, escutar a voz do Senhor. Entender suas instruções e obedecê-la. E obedecê-la não apenas como alguém que tem tarefa para cumprir. Obedecê-la como alguém que sabe a sua missão e por esta missão se vê responsável e assim, nessa responsabilidade, vive e prega que só Jesus é o Senhor, só Jesus salva a todas as nações. Que Deus abençoe, que esta palavra possa ser aplicada ao seu coração e se tornar uma palavra viva através do seu ministério, através dos dons, talentos, mas acima de tudo através de uma postura que agrada ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, te adoramos, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Ministra o nosso coração, enche a nossa vida, ó Deus, com a alegria e a satisfação de sermos instrumentos para a glória do Senhor. Somos o Teu povo, Senhor, e como o Teu povo queremos nos calar e ouvir a Tua voz. Não queremos colocar a nossa voz em contradição ou mesmo ocupar o nosso ouvido, o nosso coração, os nossos olhos com algo diferente do que aquilo que o Senhor tem a falar para conosco. Como Teu povo, Senhor, queremos Te servir de forma obediente, entendendo que a Tua palavra é a palavra que direciona todos os atos da nossa vida. E como Teu povo, Senhor, queremos ser responsáveis, queremos abraçar a missão, queremos abraçar aquilo que o Senhor estabeleceu para nós e fazermos de forma zelosa o melhor que podemos fazer para a glória do nome do Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.